Fala pessoal, beleza? Irei agora falar sobre como usar os exercícios na sua vida de estudos. Como você pode fazer uso das questões para metrificar o seu conhecimento se você está avançando e principalmente trabalhar os seus pontos fracos. Esse é o terceiro vídeo dessa série de como estudar de verdade. A playlist vai ficar salva aqui no canal. Então, se você perdeu as outras aulas, a primeira e a segunda aula, assim que você terminar esse vídeo, volte nelas, faça suas anotações, porque eu garanto, fazendo o que eu pedi aqui, seguindo as minhas orientações, você vai ter mais autonomia na sua vida de estudos. Se ao final desse vídeo o conteúdo for útil a você, peço que você se inscreva no canal, compartilhe com um amigo que também precisa se tornar um estudante sério. Na aula de hoje, irei falar sobre os exercícios. E aí, irei elencar alguns pontos práticos para você usar nas suas sessões de estudos para você avançar no seu engenho intelectual. Então vamos lá, primeiro ponto. O que eu recomendo a você? Resolver exercícios antes do estudo teórico. Parece meio um contrassenso, mas por que eu estou recomendando isso? Se você vai estudar, por exemplo, substantivos na língua portuguesa, antes de você ter acesso à base, à parte teórica desse assunto, você vai selecionar 5 a 10 questões sobre esse assunto e vai tentar responder essas questões. Você pode falar, mas professor, se eu não li o assunto, como é que eu vou conseguir responder as questões? Aí é que tá. Nesse início, o foco não é você acertar as questões. O foco é você olhar para as questões, bater cabeça, se esforçar, tentar de alguma forma chegar à resolução das questões, porque o simples esforço que você fez para tentar chegar nas respostas, quando você tiver acesso à teoria, vai direcionar o seu foco atencional para o que realmente é importante para responder as questões, e quando você tiver acesso à solução, você vai conseguir consolidar melhor na sua memória aquela resposta. Então, você quer consolidar mais um conteúdo? Antes de estudar a teoria de um tópico específico, tente responder questões, porque com seus erros você vai aprender mais no futuro. O esforço que você gastou no início vai fazer você ficar mais atento à possível resposta daquele assunto. Então, se eu peguei uma questão sobre substantivos, quando eu for ler a teoria, eu já vou ficar pensando na pergunta, tá? Mas onde é que eu vou achar a resposta da minha pergunta aqui? E se mesmo lendo a teoria eu não conseguir ter a resposta, depois que eu tiver acesso à solução daquela pergunta, a chance de eu consolidar por mais tempo aquela informação é bem maior. Ou seja, estudo passivo não funciona. O seu estudo pode ser ativo antes mesmo de você ler a teoria do assunto. O simples fato de você procurar questões sobre aquele assunto já vai ajudar muito você. O mesmo vale para videoaulas. Se o professor da videoaula passou uma questão, você tem que pausar a videoaula, tenta responder aquela questão e só depois você vê a resolução do professor. Ficar vendo questões de forma passiva não vai entrar na sua imaginação, na sua memória. Então, resolver exercícios antes mesmo do estudo teórico. Mas aqui vale algumas orientações. Primeira orientação: cuidado com o excesso de perguntas. Por que eu recomendo isso? Porque, veja, você vai errar algumas questões, mas sem se cansar. Porque se você vai estudar um assunto e você gasta, tipo, meia hora, uma hora errando aquelas questões, uma lista de questões sobre aquele assunto, a chance de você se desmotivar é muito grande. Então você não vai responder uma lista, uma prova completa sobre aquele assunto se você nunca estudou teoria. Você vai pegar poucas questões sobre aquele assunto, vai tentar responder e sem se estressar, sem se cansar, aí você vai ter acesso à teoria. Então, o excesso vai acabar estressando você e o estresse não é bom para a sua vida de estudos. Segunda orientação: cuidado com simulados. E aqui é basicamente a primeira orientação, só que mais expandida. Se você, por exemplo, está estudando para fazer uma prova específica, sei lá, um cargo de técnico do Seguro Social, analista de algum tribunal, você nunca teve acesso àquele assunto. Você não sabe o que é uma Constituição, perdão. Você não sabe o que é direito tributário, não sabe nada sobre isso.
Se você baixar uma prova e tentar responder, tipo, na marra aquela prova, você vai tirar uma nota muito baixa naquela prova, quando você for corrigir, e a chance de você se desmotivar nos seus estudos é bem grande. Então, fazer exercícios de questões de teoria que você não sabe tem que ser algo controlado. É aquele tópico específico que você vai estudar. Também não queira resolver uma prova de auditor fiscal se você não conhece nenhuma das disciplinas. Erre, mas erre com controle para não se desmotivar. A segunda informação é: você deve resolver exercícios como forma de revisão espaçada. Como forma de revisão espaçada. Aí pronto. O que acontece aqui? Eu não recomendo que você faça resumos. Eu não recomendo que você perca muito tempo transcrevendo aquilo que o professor ensinar para você ou que está no seu material, para que depois você fique apenas relendo. A releitura dá a falsa sensação de aprendizagem, porque você fica se familiarizando com aquele texto e você tem a falsa sensação de domínio sobre ele. A única maneira efetiva de você perceber se você realmente está aprendendo um assunto é se você se propõe a teste, se você se desafia sobre aquele assunto. E a forma de você fazer isso é respondendo exercícios. Seja exercícios práticos, no caso um exercício mais físico, seja, no caso teórico, respondendo questões objetivas ou dissertativas sobre aquele assunto. Então, a melhor forma que você tem de revisar um assunto é respondendo questões, porque respondendo questões, você vai ter que tirar da sua cabeça, efetivamente, da sua memória, o que você realmente aprendeu sobre aquele assunto. É na hora de responder questões que você vai saber o que você tem que melhorar e para onde você tem que direcionar a sua atenção na hora de voltar à teoria. Como é que ficaria na prática isso? Vamos supor que você estudou, no início do vídeo eu falei sobre substantivos. Então você respondeu questões pré-teoria. Você fez a primeira série de exercícios. Essa primeira série de exercícios foi só para você conseguir perceber, direcionar sua atenção para esse assunto teórico. Depois, você fez a sua primeira série teórica. Fez a segunda série teórica, você vai voltar na sua lista de exercícios inicial. Então você vai rever os exercícios, que aí você vai perceber se você consegue responder agora esses exercícios ou não. Tranquilo. Você agora vai espaçar, pode ser um dia depois, 2 dias depois, você vai resolver mais exercícios, tem mais uma série de acesso à teoria e fica nisso. Quando você terminou a teoria, você não vai voltar na teoria. Você vai voltar nos exercícios. Então, a partir daqui, você só vai ficar fazendo séries de exercício. Se você está estudando com a prova, principalmente, a verdade é que você não vai ter tempo de ficar relendo a apostila, relendo o material o tempo todo. Mas o que você tem que reler, você vai perceber se você estiver errando muito. Então, se você estiver errando muito algum exercício, algum tópico específico, algum assunto que você tem muita dificuldade, respondendo questões, você vai saber se realmente precisa reler aquilo mesmo ou não. Então, o primeiro ponto é usar os exercícios como forma de revisão ativa, revisão espaçada. E, já complementando esse segundo ponto, o terceiro ponto é você intercalar os exercícios. Então, por exemplo, você estudou substantivos. Só que antes de estudar substantivo, você estudou artigos. Você estudou o que é um artigo definido, artigo indefinido. Então, o assunto artigo já está mais esquecido na sua memória. E o assunto substantivo está mais fresco. O que você vai fazer? Quando você for fazer exercícios, em vez de você colocar no seu filtro de questões apenas substantivo, você vai procurar responder também exercícios de artigos. Porque aí você consegue consolidar o que você está estudando agora, no caso substantivos, e você consegue revisar de forma ativa o que você estudou no passado, no caso substantivo e agora artigo. Então, usando a revisão, usando a série de exercícios,
você consegue revisar o que você já viu há um certo tempo e consegue também consolidar o que você está estudando agora. Você fortalece a sua memória de longa duração. E além disso, você vai linkar informações antigas com informações novas. Quando você faz conexões neurais de informações passadas com informações recentes, você consegue consolidar melhor ambas as informações. Então, esse é o básico. Vai responder questões de português, por exemplo, vai colocando no tópico de questões os tópicos passados que você já viu. Que assim você consegue revisar aquele tópico agora que você está estudando e você consegue revisar os tópicos passados. Assim você sempre mantém na sua mente, de forma ativa, essas informações. Esse é o básico. Agora, mais avançado. Estou estudando português, beleza, estudei artigo, substantivo, mas também vou estudar matemática. Já está aqui o tablet. Mas também estou estudando matemática. A mesma coisa, quando você for fazer a série de exercícios, você vai colocar questões de português mais questões de matemática, por exemplo. Você vai misturar as duas disciplinas. Por que isso? Porque você vai aumentar a sua flexibilidade cognitiva, ou seja, você vai ficar mais flexível na hora de ficar caminhando entre ambas as disciplinas. Numa experiência de prova, na vida real, a vida não exige de você as coisas de forma isolada. Você sempre tem que conseguir corresponder às coisas articulando todo o seu conhecimento. Então, usando as questões para isso, você já consegue melhorar a sua inteligência para conseguir ser mais criativa e conseguir flexibilizar a sua atenção para áreas distintas. Aí você junta tudo e você consegue responder as coisas de forma eficiente. Então, intercalar os exercícios na mesma disciplina, no caso, os tópicos distintos, e depois intercalar disciplinas diferentes. Fazendo isso, meu amigo, muito dificilmente você não vai avançar na sua vida de estudos. Porque aí você vai conseguir realmente revisar o que é importante, ou seja, você só vai voltar na teoria daquilo que você não está conseguindo aprender, você vai conseguir revisar de forma ativa, ou seja, as memórias, por você se esforçar para lembrar, sem ficar relendo de forma desnecessária, você consegue consolidar melhor aquele assunto e você consegue direcionar de forma objetiva se você está avançando ou não. Porque, veja, se você está fazendo um simulado e você no simulado tem 85% de metrificação, de acerto, numa experiência real, a chance de você conseguir repetir esse 85% é muito grande. Não se engane, se você faz uma série de exercícios e tira 70%, numa prova real, a chance é de você também tirar 70%. Se você não consegue ter uma boa metrificação de forma objetiva, ou seja, antes de experiências reais, no caso uma prova, no seu caso, se você está estudando para uma prova, no caso, você dificilmente vai conseguir passar nessa prova, porque geralmente as provas se repetem, os exercícios tendem a se repetir, então conseguindo manter uma boa métrica antes da prova, você garante uma boa métrica também na prova. Quando eu estudava para concurso, eu sempre me preocupava com isso. Eu não me preocupava em saber mais um assunto, não me preocupava em tirar 10 o tempo todo, em 100%. Eu me preocupava, eu olhava as provas anteriores, eu via qual é a média necessária para passar naquele concurso e eu tentava chegar nessa média. Então, no meu primeiro concurso que eu não passei, eu estudei para o INSS, por exemplo. E aí, tinha que tirar pelo menos de 90% a 95% para você conseguir passar, porque é um concurso bem concorrido. Fiz o primeiro simulado, antes de estudar o conteúdo, tirei cerca de 40%. Me conformei, porque eu não tinha estudado o conteúdo ainda. Fiz o segundo simulado, tirei 70%. Fiz um outro simulado, eu tirei por volta de 75%. Quando eu fui fazer a prova, eu tirei exatamente 70%. Não passei, porque é um concurso muito concorrido. Já no segundo concurso que eu fiz, eu consegui uma média de entre 80% a 90%. Consegui repetir a mesma métrica na prova, o que foi suficiente para me ser aprovado. Então, usando as questões, você consegue saber se realmente você está no nível, na média, para você conseguir a vaga que você quer ou não, num concurso público, por exemplo. Então, use as questões para ver se você está aprendendo de forma objetiva. Mas se você não está estudando para concurso, você também pode usar essas coisas, essas listas de exercícios, para você perceber se você realmente está aprendendo aquele assunto que você quer. Fiz a recomendação de você fazer exercícios antes de estudar a teoria. Isso vale para exercícios teóricos. Se você vai fazer exercícios físicos, eu não oriento isso. Procure a ajuda de um profissional para você acabar não se machucando, ferrando com a sua coluna, por exemplo. Se esse vídeo foi útil a você,
Mais uma vez, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, mande para um amigo que precisa melhorar na sua vida de estudos e abraço!